Saudações, caros telespectadores do Índico, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição que vamos abordar temas que marcam a atualidade nacional e não só. Iremos, nesta edição de hoje, falar de três principais temas, nomeadamente a terceira sessão do Comitê Nacional da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional. Iremos também falar das divergências que têm se verificado no partido, portanto, na Renamo e também no Podemos. Lá mais adiante, já no fim, iremos falar dos 50 anos da independência nacional, onde vamos falar dos avanços, retrocessos e desafios deste nosso belo e lindo Moçambique. Na edição de hoje, tal como foi na edição passada, temos dois convidados com quem vamos abordar estes três temas. Sejam bem-vindos. Muito bom dia. Bom dia também ao meu colega de painel, o Mulungo. Saudamos igualmente aos internautas, telespectadores e até os ouvintes deste órgão. Estamos aqui mais uma vez para dar o nosso contributo no que concerne ao dia a dia de Moçambique e não só. Faço-lhe a mesma saudação, seja bem-vindo. A saudação a Cidava e também ao meu colega de painel, o Américo Sozinho, e a saudação especial vai a si, caro ouvinte e também ao telespectador e aquele que consegue de facto nos acompanhar através da sua plataforma móvel, que hoje temos como recurso para poder acompanhar a informação na íntegra. Muito bem, nesta edição, como bem fizemos referência, na abertura da terceira sessão ordinária do Comitê Nacional da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional, o presidente do partido Frelimo, Daniel Francisco Chapo, alertou aos combatentes da luta de libertação nacional a estarem atentos aos desafios atuais, entre eles o neocolonialismo, que procura a todo custo derrubar os partidos libertadores desta região austral. Como é que olha para esta intervenção do presidente do partido Frelimo, dirigindo-se aos combatentes da luta de libertação nacional? Bom, primeiro dizer que este discurso, aliás, antes disso permitir, gostaria de partilhar aos moçambicanos e não só, de que o Conselho de Ministros acaba de aprovar há instantes a Administração Nacional de Obras Públicas, Instituto Público, um organismo que passa a administrar a construção, a supervisionar as infraestruturas sociais, como por caso de escolas, hospitais, entre outras instituições que necessitam de edifícios, portanto, dentro do nosso país. Este é um ganho muito importante no quadro das reformas que Sua Excelência Daniel Francisco Chapo, Presidente da República, apresentara a quando da sua tomada de posse, de que a administração pública poderia registrar alguma reforma que é para se adequar àquilo que são os desafios e as dinâmicas atuais. Por isso que gostaríamos, por via disto, parabenizar ao Conselho de Ministros da República de Moçambique por ter tomado essa decisão sábia. Esperamos-nos, com a criação desta instituição, as condições de edifícios, nomeadamente da educação, de saúde, entre outras infraestruturas públicas, venham a ganhar a qualidade do padrão internacional. Conforme sabe, que o nosso país tem sido alvo de ações climatéricas e precisa encontrar uma pronta resposta na qualidade das infraestruturas edificadas dentro do nosso país. Com relação à sessão, nesse caso a terceira sessão do Comitê Nacional da CLIN, de facto, conforme sabe, de que este discurso não é novo. O antigo presidente Armando Guebuza disse com muita substância, e o antigo presidente, nesse caso, Filipe Jacinto Nunes, reforçou, e hoje o presidente em exercício também vê a necessidade de partilhar os combatentes, conforme sabe, de que hoje o país tem um Estado justamente por conta da entrega destes homens que na altura exploraram, portanto, a sua juventude para colocar o país em independência. Aliás, ao longo deste debate, devemos de aflorar, portanto, uma temática específica sobre isso, mas nós avaliamos positivamente esta
a apresentação, esta comunicação que o mais alto magistrado faz aos combatentes, porque até nesse momento é importante perceber de que é fundamental que haja transmissão de estratégias, de políticas, de conhecimentos, de atitudes, de atuação para garantir a integridade territorial, para garantir também que os países libertadores continuem a trabalhar. O mais importante neste momento não é se existem forças externas ou globais que estão preocupadas com a destituição de governos libertadores, mas o mais relevante é que o governo tome, portanto, as suas rédeas, o governo coloque a sua máquina a funcionar com vista a dar pronta resposta àquilo que são as expectativas e necessidades e aquilo que são as prioridades dos moçambicanos. Se o governo continuar a construir esta nação, resolvendo os problemas elementares da nação, obviamente nenhuma força global poderá ter algum impacto dentro do solo pátrio, porque todos os moçambicanos sentirão o dever de defender a integridade territorial, sentirão o dever de proteger o governo que estará obviamente a dirigir este país com princípios, como o caso do próprio discurso do chefe de Estado, dizia que no quadro da mensagem às crianças, dizia ele que o seu governo tudo faria com vista a construir uma nação em que as crianças hão de crescer e projetar, portanto, os seus sonhos dentro desse solo pátrio. Então isso que é mais importante. A maior atenção a essa altura do chefe do Estado e do governo todo não deve ser de olhar para intenções de forças globais que querem substituir ou destituir os governos libertadores, mas o mais essencial é resolver o problema dos moçambicanos. Se resolves os problemas dos moçambicanos, obviamente esses moçambicanos não irão permitir que as forças globais se sintam ou seja, se façam presente ao solo pátrio e substituir um governo. Nenhuma nação poderá ter a intenção de substituir o seu governo enquanto estiver a governá-lo muito bem. Então esperamos que o povo venha a ter pronta resposta das suas necessidades, embora há desafios, conforme sabe, que cada dia que passa temos registrado a revolução global, nesse caso demográfica, e a revolução demográfica configura desafios para os projetos de desenvolvimento. Mas o governo foi instalado justamente para fazer face aos desafios que o país enfrenta. Por isso, nós olhamos esta comunicação com normalidade, com apreço, mas o nosso apelo é que a agenda principal, prioridade absoluta, é satisfação daquilo que são as necessidades dos moçambicanos, porque serão esses a defender, portanto, a própria pátria, a defender o governo de Moçambique. Mulungu, esta sessão destacou a importância da unidade crítica como um vetor relevante na transformação do partido e, mais do que isto, esta visão de unidade crítica não deve ser entendida como um método de crítica a pessoas, mas a comportamentos desviantes. Eu creio que foi algo muito bem colocado, mas era preciso, se calhar, olhar para a CLIN não como um organismo que está dentro da própria Frelimo como tal, mas como um património da nação moçambicana, porque a CLIN é de facto composta por libertadores desta nação. Então os libertadores desta nação fazem parte daquilo que nós chamamos de orgulho nacional, e seria esta a reserva moral de todo o país inteiro. Mas há uma pequena tendência de partidarizar a CLIN. Não digo que esteja muito errado, está correto sim, porque os membros da CLIN são membros do Partido Frelimo, mas eles também deviam trazer à tona essa ideia de que eles pertencem a um país, fazem parte do nosso processo histórico. Só para recordar, o nosso processo de ensino
principalmente o ensino primário, já não faz ênfase àquela gloriosa Frelimo que nós conhecemos, que nós crescemos a estudar nos nossos livros da quarta classe, quinta classe e por mais aí em diante. Hoje, aquela força, aquela capacidade toda já foi diminuída. E esta era a participação da CLIN que nós conhecemos desde os Paxinuapas, a intervenção de cada um estava lá plasmada, porque a compilação de intervenção de cada membro da CLIN é que formula o processo de libertação nacional. Então, isso era muito importante para que as pessoas conhecessem aquilo que é o nosso orgulho nacional, para que um dia olhem para esta instituição como uma reserva moral. Mas, pronto, eu creio que ainda temos espaço para isso, vamos construir isso, e eu gostava de tocar num ponto muito importante que esteve aqui a debruçar o meu colega, a ideia de existir uma tendência a nível regional ou a nível internacional, de queda de partidos tradicionais ou partidos libertadores. Isso é um dado que deve se levar em conta, mas eu creio que se a Frelimo apresentar resultados a nível do seu trabalho, continuar a fazer uma política para o povo, ou seja, de povo para o povo, eu creio que a longo prazo ela ainda pode ficar muito segura de que não irá de facto colapsar, vai continuar a se manter no poder, porque o que mantém os partidos no poder não é a ideia de que um dia tem que existir a mudança, nós queremos uma alteração. A ideia é garantir uma satisfação das necessidades básicas de uma população e garantir com que essas pessoas sintam que tenham liberdade de escolha, mas têm essa liberdade de escolha num ambiente em que eles continuam a confiar neste glorioso e invicto Partido Frelimo. Então, a ideia também de uma crítica a nível nacional que deve ser, de facto, algo que, por se cultivar, eu creio que é muito importante esse pensamento. Mas é preciso que nós peguemos na própria CLIN, que ela sirva de um elemento fundamental de ligação entre o partido, ou seja, a massa juvenil do partido e a massa juvenil que está fora do Partido Frelimo. Para quê? Para que o processo não conheça por si só uma ideia de distanciamento, porque a ideia principal da Frelimo, no princípio, não era ter uma OJM a atuar dentro da Frelimo, era ter uma OJM que atua em todo o país. Então, é preciso que esta crítica consiga, de facto, trazer todo o país unificado num único motivo. Não que isto pressupunha uma ideia de existência de um cartão que ligue a ele a massa juvenil, mas que pelas ideias, pela orientação e pela indicação, sirva esta linha de ligação entre os demais e esses que hoje são da OJM. Mas isso é muito importante que seja, de facto, algo que emane desta CLIN, ou seja, ela é o ponto de partida, depois vamos tendo os outros grupos subsequentes, ou seja, eles são os anciões do partido. Então, deles deve existir a ideia de que nós conseguimos cooptar a todos, conseguimos ligar a todos e seria, se calhar, aqui um grande exemplo. Não esquecendo, de facto, o seu papel moral de poder orientar, de poder trazer aqui bons conselhos a nível de governação e também a nível de como engajar uma determinada sociedade. Nós vamos recordar que estes eram jovens ontem, em 75 chegaram cá, vieram com esta chama da unidade que nós hoje estamos a ver. Qual é o simbolismo? O que é que eles tentaram transmitir ontem? O que é que nós não estamos a conseguir transmitir hoje? Como é que era o jovem de ontem? Por que o jovem de ontem foi tão respeitado e o jovem de hoje não é muito respeitado? Como é que nós tivemos com 47 anos, 48 anos, 44 anos, se a memória não me traz, Samora Machel foi presidente da República, como é que nós tivemos isso? E hoje estamos a ter dificuldade de ter isso. Então, era preciso que essas questões fossem colocadas, mas no sentido de perceber que, olha, o quadro mais apurado, ou seja, o quadro mais academizado que nós tínhamos, que podia dirigir assim uma nação, era de jovens. E a idade tinha uma variação de, se calhar, de 20 e tal anos até 40 e tal anos. Então, escolhíamos, não tendo em conta a idade, mas escolhíamos porque era o que nós tínhamos disponível. Então, é preciso hoje
fazer um discurso na qual se perceba que há uma intrusão entre a massa juvenil, mas também a massa da própria Clean, para que não haja aquela conotação de aqueles idosos ou aqueles com idade mais avançada que tiram o pão dos jovens hoje em dia, porque é preciso convivermos. Se aquela pessoa com idade avançada tem mais ideias, tem mais energia para contribuir em relação ao jovem, é preciso convidar esta pessoa para contribuir. Mas que o jovem também não fique numa sombra da bananeira à espera que um dia tenha capacidade. Não pode esperar, porque isso é algo que se adquire com investimento no aprendizado, com investimento nestas pessoas que um dia libertaram o país e que são um exemplo, independentemente da pertença destas pessoas. Nesta terceira sessão ordinária do Comitê Nacional, o Comitê reforçou a necessidade de se seguir com alguma capacidade de reforçar a disciplina interna do partido, combatendo naturalmente todos os males, entre eles o nepotismo, a questão, por exemplo, do regionalismo, o tribalismo, entre outros males que muitas vezes são usados como vetores para dividir e reinar. Bom, julgo ter sido uma abordagem muito atual, conforme sabem, de que registra-se dentro deste país um fenómeno de tribalismo, um fenómeno de regionalismo. Esta é uma verdade, é uma realidade do nosso país que deve ser o papel de todos os moçambicanos a promover a unidade nacional. Se prestar atenção, neste momento, percorre em todo o território nacional a chama que simboliza a união dos moçambicanos. É no quadro desta iniciativa de querer ver os moçambicanos unidos, coesos, combater, portanto, essas assimetrias todas, que se chama, a tocha, nesse caso, circula em todo o território nacional até o dia 25, na praça, nesse caso no estado da Machado. Sem querer exacerbar na abordagem, eu fiquei muito pasmado justamente no tempo das manifestações. Se prestar atenção nas manifestações, este fenômeno de manifestações ocorreu, sim senhor, em todo o país, mas tinha maior incidência na região sul do país. Mas no passado recente nós tivemos uma guerra que começava no norte do Rio Sá. Nesse caso com maior destaque para a região centro e norte do país. Mas quem estava a lutar na altura era Afonso de Atão, por sinal proveniente da região centro. E hoje, quem estava a lutar é Venâncio Mundial, por sinal da região sul. Quer dizer, o que significa isto? Eu estou a levantar uma reflexão, não faço uma acusação direta, mas há evidência disso, há fatos. A evidência é que no tempo em que o Afonso de Gama lutava na região centro, era o centro e o norte em guerras. Agora, manifestações convocadas pelo Venâncio Mundial, do sul. Manifestações violentíssimas na região sul do país. O chefe do Estado é do centro. Então, isso em algum momento acaba chocando para quem está atento. Por que no passado, quando a luta era levada pelo Afonso de Gama da região centro e o presidente da República era do sul, a guerra estava lá, do outro lado. E hoje, o presidente da República é do centro, quem está a levantar a manifestação é do sul, a confusão está mais para o sul. Então, esta reflexão é fundamental. Por isso, eu concordo com esta visão do chefe do Estado, ao dizer que é importante combater essas práticas. Essas práticas de regionalismo, de tribalismo, têm que ser combatidas. Este país é feito por todos os moçambicanos, independentemente da sua cor, da raça, da filiação política, opção religiosa, proveniência. Isso tem que ser combatido. E como é que se combate este tribalismo, o regionalismo, com quadros séniores que o partido precisa para continuar a fazer chegar à sua mensagem? Certo. A nossa proposta, a essa altura, é que o tribalismo e o regionalismo combatem-se através de ações formativas. Por exemplo, nesta sessão da CLIN, o presidente disse
aos membros da CLIM sobre a necessidade de combater o nepotismo, de combater o regionalismo, o tribalismo. Essas ações em que o chefe do Estado leva a cabo não devem terminar por aí. Deve ser uma mensagem que se estende a todo o país, a vários níveis. Quando o chefe do Estado fala, a sua mensagem deve representar a todos os moçambicanos. A partir daí, os membros do governo central, os membros do governo provincial, os membros do governo distrital, do posto administrativo, até ao nível mais elementar, do ponto de vista da organização administrativa do país, devem levar esta mensagem. Devem, portanto, apregoar esta lição para os moçambicanos, para os mais novos, crescerem a saber sobre a importância de se desenvolver o país de forma única, atendendo e considerando que todos somos iguais. E este conceito de igualdade não deve apenas ser restringido, sob o ponto de vista de oratória, deve vir à prática, deve vir às ações concretas. Não faz sentido que até neste momento, dentro do mesmo país, hajam pessoas que vivem, trabalham considerando estes aspectos de regionalismo. Não faz sentido. Nós estamos já há 50 anos de independência nacional. Então é fundamental que os mais velhos transmitam este ensinamento aos mais novos. E de forma, portanto, gradual, até os mais pequenos, para crescerem sabendo de que nesse país não existe alguém do centro, alguém do norte, alguém do sul. Não, há moçambicanos. Isso que é mais importante. Há uma situação que ocorreu há 2, 3 semanas numa estância turística onde eu me encontrava. Eu recebi algumas pessoas provenientes de uma certa província. Mas ali onde estávamos sentados, havia uma moça proveniente de uma outra província, quer dizer, regiões diferentes. Então, na altura em que já estávamos nos Portugal, aquela moça questiona, diz: esses são os seus conterrâneos? A minha resposta foi simples: são moçambicanos. Então, começa ali a prática. Nós temos que corrigir. Não existe conterrâneo de ninguém. Existem moçambicanos. Todos os moçambicanos são iguais. É porque é de lei que se deve, o país estrutura-se administrativamente. Por isso temos, portanto, o norte, o centro, o sul, depois temos as províncias, mas isso não deve dividir os moçambicanos. O nepotismo, é verdade, existe no nosso seio, no governo, portanto, as pessoas que devem respeitar o Brito Dava, porque o Brito Dava é meu primo. Não vou respeitar o Mulungu, porque o Mulungu não é meu primo. Isto aqui é nepotismo. Isto aqui não deve proceder, não deve se permitir. O país assim não cresce. O que vai acontecer? Outra prática que deve ser condenada é, por exemplo, alguém instala uma indústria, por exemplo, em Tete, mas quer aplicar os lucros em Xai-Xai. Não, instalou a indústria em Tete, produz lá, beneficia a população lá, desenvolve a Tete. Isso vai permitir que o país desenvolva de forma igual. O presidente, em sede da sessão do Comitê Nacional da CLIM, teria se referido igualmente que ele e o seu governo estavam disponíveis a combater as desigualdades sociais. É que o presidente reconhece existirem desigualdades sociais neste país. E por via disso, compromete-se a combater. É verdade. E atenção, quem deve combater a desigualdade social não é apenas o presidente do governo, são poucos. O presidente é um só. O Conselho de Ministros, se calhar, nem chega a 25. Mas moçambicanos são mais de 30 milhões de moçambicanos. Então, significa que o combate a essas práticas todas, as desigualdades sociais, é de todos os moçambicanos. Esta é a mensagem que nós temos de socializar, portanto, aos moçambicanos. Nós queremos um país que cresça de forma simultânea. Nós queremos que a qualidade da educação de crianças que estudam na Escola Francisco Manhanga, cidade de Maputo, seja a mesma qualidade das crianças que estudam na Escola Secundária de Enxope. Seja a mesma qualidade das crianças que estudam na Escola Secundária de Namicó.
E isso estaríamos, obviamente, a combater desigualdades. As desigualdades sociais, as assimetrias regionais são combatidas através de ações concretas, através de ações formativas, que é para consciencializar as pessoas sobre a importância de combater essas ações, mas também as questões práticas, as ações práticas. Não é correto também, Dava, uma província que tanto produz, mas pouco evolui, pouco desenvolve. As comunidades estão subdesenvolvidas. População, crianças subnutridas. Mas estamos ali a desenvolver, portanto, atividades econômicas. Não faz sentido. A outra questão, gostaríamos de também aproveitar essa esteira, é que temos que parar com algumas ações de lambibutismo. Tem algumas práticas, alguém definiu que não são práticas culturais, é verdade. As práticas culturais não devem extrapolar as normas legais. Isso não é exatamente nesse caso. Por exemplo, a mim não faz sentido. Sem pressionar o chefe do Estado, de que a província está estabilizada do ponto de vista de produção. Enquanto tem regiões, as pessoas já morrem na fome. Não é correto isso. Está a trazer exemplo da possibilidade. Naturalmente, estamos a enganar o presidente. De verdadeiras são essas. Você não pode enganar o chefe do Estado. Quando dizes ao chefe do Estado, quer dizer, você apresenta aquela postura. O chefe do Estado aqui afirma que essas ofertas significam que a província tem a segurança alimentar. Para citar o chefe do Estado. Mas não há segurança alimentar ali, chefe. Mas é para o chefe fazer o quê? Se ele está sendo dito ali, com questões concretas, que é chefe, estamos aqui, temos bovino, temos arroz, temos isso, mas aquilo. E gostei da postura do presidente. Aquela postura do presidente de partilhar o que recebeu representa psicoeducação para os moçambicanos sobre a importância de partilha. Mas eu não estou a favor dessas práticas. É verdade que culturalmente nós, quando recebemos hoje, no fim, nós entregamos algo, uma oferta. Isso acontece desde os tempos remotos. Mas tem princípios. Qual o princípio? Conforme sabe também, de que à luz da lei de propriedade pública, vigente em Moçambique, nenhum servidor público deve receber oferta acima de 1/3 do seu salário. Então, os governadores de província devem ter ciência disso. Assumir que foi um relatório triunfalista. É indiscutível. Foi um relatório triunfalista. O tempo, infelizmente, não nos permite para tanto. Só para terminar, 30 segundos. Então, esse tipo de prática deve ser combatida. Não se deve aplaudir. Enganar o chefe que está tudo bem, mas não. Mas e se estiver, de facto? Mas como estiver, podemos fazer agora. Não precisamos contratar consultores de que índice para fazer uma pesquisa rápida. Agora podemos ir para lá, aplicando uma amostragem por conveniência, vai perceber que o resultado vai mostrar o contrário. Até hoje, eu estive a falar com alguém daquela província, a dizer que há insegurança alimentar, há regiões que crianças dormem, não sabem o que comer amanhã, há desnutrição. Não, exatamente, você diz a segurança, quer dizer, o chefe, se tinha planos no setor de agricultura para implementar lá, para impulsionar o desenvolvimento, o chefe vai priorizar outra província, porque você não foi honesto. Então não queremos dirigentes honestos, porque prejudicam o povo. No fim disto, quem paga é o chefe. Quem exige o relatório é o chefe. Bem, é uma observação. O Lungo tem também esta apreciação. Nesta terceira sessão do Comitê Nacional da PIN, o presidente do Partido Frelimo vincou a necessidade de educação patriótica para as futuras e presentes gerações, muito particularmente em relação à juventude. Mas também queria que comentasse um pouco em relação a este capítulo da questão do regionalismo, que o presidente do Partido Frelimo fez referência nesta terceira sessão, à questão de nepotismo e também os outros dados que muitas vezes colocam em causa a saúde e o bom nome do partido e dos órgãos do partido. Bem antes disso, eu queria trazer um exemplo de um decano, não posso referenciar o nome aqui, mas ele terá me contado uma história muito interessante. Ele contou-me que, olha, em Niassa, eles iam para lá fazer uma visita de Estado. Mas desta visita eles iam deixar lá uma charrua. Então tiveram informação que lá há 2 cabeças, mas as 2 cabeças não têm charrua para poder puxar, para ajudar na Machamba, no distrito onde eles iam. Então eles foram para lá, só que a população lá, para receber a eles, sacrificou aquelas 2 cabeças. Serviu no banquete. Então no fim eles oferecem a charrua.
Eu lhes disse, essa charrua é para quê? Eles perguntam. Então, a população responde. Não, eles é que responderam, olha, esta charrua é para ajudar na agricultura, vimos que vocês têm 2 cabeças. Não, camarada-chefe. Já sacrificamos para poder receber o grupo de camarada-chefe. Ou seja, aqui eu concordo muito com essa ideia de que é cultural, essa coisa de nós recebemos alguém, fazemos banquetes. Mas eu cresci, se calhar, numa cultura um pouco diferente. Quem tem condições traz consigo as comidas e prepara-se ali no local. As pessoas só se preocupam com a pessoa que não tem condições. É aí onde já pegam aquela galinha, oferecem, pegam o cabrito, oferecem. Aquele que tem condições geralmente não oferece nada, porque é uma percepção de que esta pessoa não percebe. Então, o Presidente da República, indo para Gaza, ele tem condições. É só ver a escolta, o tamanho da escolta do Presidente da República. Não há necessidade de oferecer 1 tonelada de arroz ao Presidente da República. O que ele vai fazer com 1 tonelada de arroz? E outra coisa, aquelas cabeças que ofereceram, eu garanto, o Presidente da República nem tem um local para deixar aquilo. Não tem um histórico que o Presidente numa determinada província tem uma criação, ele podia deixar lá, ele não tem um local. Então, você está abrindo um espaço para alguém ser arrancado uma terra para poder alocar aquelas cabeças. Por quê? Porque aquelas pessoas, como dizia ele, os bajuladores, aonde arrancar a terra alguém para poder colocar aquelas cabeças. Então, é mais ou menos isso que devemos tentar limitar para acabar com as desigualdades sociais. Porque a melhor forma de o diretor-geral do hospital mostrar ao diretor provincial que há trabalho é o diretor provincial chegar lá e encontrar daqui a pouco os doentes no hospital. Significa o quê? Significa que as pessoas, quando chegam, são atendidas logo e vão para as suas residências. Estão sendo bem assistidas. Agora, não chegar lá e encontrar muitos doentes e justificar que, não, a nossa lista de malária está cheia, os doentes estão aqui. Isto não é a melhor forma de apresentar dados. Apresenta-se dados com a ausência de doenças numa localidade. Então, eu creio que, para essa questão das desigualdades também a nível nacional, era preciso melhorar a questão das vias de acesso. Não pode, eu fico muito, às vezes, revoltado quando cruzo-me com um cidadão e diz que é um sonho para ele vir para a cidade de Maputo. Alguém que vive aqui em Moçambique. Não pode ser um sonho vir à cidade de Maputo. Deve ser algo com que a pessoa faça com uma determinada naturalidade. Se nós vamos desenvolver uma cidade, vamos desenvolver um país, é preciso que haja uma igualdade em termos de tratamento. O que o colega dizia, olha, temos que ter uma escola secundária em Micanhelas, que está em pé de igualdade com a Francisco Manhães. Não, isto, se nós tivermos, você desencoraja a ideia da pessoa vir estudar na capital, porque mesmo aqui na capital, temos a província de Maputo, temos a cidade de Maputo. Há quem sai da província de Maputo para vir estudar na cidade de Maputo. Porque lá ainda não há escola de qualidade, como Josina Machel, como Francisco Manhães. A própria Universidade Eduardo Mondlane está na cidade. Se nós, por exemplo, tivermos umas faculdades, as faculdades sempre são os anexos do campus. Se estivessem espalhados em quase todos os distritos, nós teríamos pessoas a frequentar as aulas lá. Eu creio que não temos faculdade de Direito na Beira da UEM. Não temos na Cava. Era uma forma de eliminar as desigualdades, era a expansão da educação no ensino superior. Isto seria uma das melhores formas. A outra forma é para incentivar o crescimento da agricultura. É fazer com que as populações, quando produzem, se não tem cliente, o Estado seja quem vai lá comprar, nem que seja para depois oferecer ao hospital. Isto incentiva aquele pequeno agricultor a produzir mais, porque já tem um cliente. Agora, quando ele produz muita batata, muito feijão, depois fica meses e meses... E não tem por onde escoar. Exatamente. Então, isto dificulta. E esta forma do Estado ir buscar aqueles produtos, entregar na polícia, os quartéis dos militares para prepararem e também nos hospitais.
aquilo começa a transformar aqueles pequenos locais em locais de comércio. E as vias de acesso, elas já são uma necessidade, porque já há existência de atividade. Agora, quando nós queremos criar uma via de acesso para depois criar atividade, fica difícil. Ficamos com locais tipo aquele que nós temos na Baixa da cidade, de estacionamento do município. Está ali, foi criado para depois chamar essas pessoas para estacionar e ninguém coloca a sua viatura lá. Não, é preciso que essa questão das desigualdades, ela conheça um estudo bem aprofundado, que cada um faça a sua parte. A questão da unidade nacional, quando nós ouvimos o presidente Samora a reclamar, por que vocês chamaram o padre de camarada, se ele não é camarada? Ele é um padre. A mim, não me chamem mais camarada presidente, me chamem senhor Samora. É que isto ele já começava a perceber que criava ali uma exclusão de grupos, ou seja, somos camaradas, então não podemos falar com aquele que não é camarada. Aquele não é nosso, vamos comer. Mas como ele percebia que o partido é das massas, é do povo, está a governar um país, ele tinha que eliminar isso. Então ele travou uma luta. Não teve o sucesso desejado, ou se calhar foi já naqueles últimos períodos de vida, mas ele deu um sinal de que os membros do partido chamarem-se camaradas dentro do fórum apropriado. Sim, dentro do fórum apropriado pode-se chamar camarada, é natural, mas quando nós estamos em fóruns onde nós percebemos que há pessoas que não são do partido, devemos já evitar, porque isto demonstra uma certa... Não, demonstra uma certa exclusão. Quando eu digo camarada assim, aquele se sente mal porque não é camarada. Então isso também, em algum momento, soa como se fosse uma exclusão. Eles podem saber que há esses tratamentos e, olha, esses tratamentos fazem que dentro do próprio partido existam camaradas de primeira, camaradas de segunda, camaradas de terceira. Depois já há aqueles que não são tão bem camaradas, mas estão ali dentro do partido. Nas circunstâncias de que aqueles que não são tão muito bajuladores, aqueles que não preparam aqueles relatórios triunfalistas de algo que não existe, são esses que são olhados sempre de lado, ou seja, não é muito bem-vindo ao partido. Então, deve-se criar um ambiente em que o Dava, o Américo Sozinho, que tem opinião não contrária, tem opinião realista, porque muitas das vezes é marginalizado aquele que tem a opinião realista, aquele que estuda o fenômeno, faz uma avaliação, depois coloca a sua opinião. Esse é marginalizado. Então, é preciso que essa ideia de marginalizar essa classe que tem um pensamento bem elaborado, bem estudado, tendo em conta o fenômeno, que ela conheça um fim, sob pena de sempre estarmos a lutar contra as mesmas coisas. Esse discurso de desigualdades sociais, esse discurso de unidade nacional, nós estamos a ver isso há muito tempo. Estamos a ouvir isso há muito tempo. Era preciso que neste momento nós estivéssemos a ouvir outro tipo de discurso devido aos novos desafios que o partido enfrenta, que a própria CLIN, eu creio que até a própria CLIN vai para casa de cabeça pesada, os seus membros. Ou seja, o discurso que eles ouviram em 75 e ouviram antes de 75 não sei se recordam como é que nas revoluções, não, aqueles encontros que eles tinham, que estão ali na obra Lutar por Moçambique, do Eduardo Mondlane. não me ocorre. Não te ocorre, né? Acho que estamos na 20ª agora, mas ok, eles estão a ouvir os mesmos discursos que ouviram desde Mondlane até hoje. Então alguma coisa está mal. Congresso. Eles estão a ouvir os mesmos discursos dos congressos. Até hoje é o mesmo discurso, não há alteração. Se efetivamente os desafios forem os mesmos, a forma de atuar, de combater este mesmo mal não deve ser a mesma. É que assim, se os desafios são os mesmos, significa que a forma de combater que estamos a adotar sempre está a falhar. Não procede. Então há uma necessidade de nós escolhermos uma nova forma. Nova estratégia, novas táticas. Porque não é errado reconhecer um erro. Ou seja, reconhecer um erro é uma demonstração de virtude, não é ignorância. Então, muitas das vezes, é preciso reconhecer os erros. Olha, não, nós desde 65, ainda bem que tudo está documentado.
Desde 75 adotamos esta estratégia, não funcionou. No outro congresso adotamos uma outra, não funcionou. Então há uma necessidade de nós alterarmos o quadro. Se calhar aí teríamos que avaliar em que circunstâncias é que não funcionou para poder se avançar com novas estratégias. Infelizmente o tempo também não nos ajuda para tanto, mas o tema que queremos abordar já é, sem dúvidas, a questão das divergências que se assiste, por um lado, da Renamo, por outro lado, no partido Podemos, e de forma tímida um pouco lá no MDM. O que é que, na sua opinião, efetivamente deve estar a acontecer, por um lado, com Podemos, Renamo e eventualmente MDM, sem de forma visível estar também a ter ou a viver alguns conflitos internos? Olha, a resposta para essa pergunta é tão simples. O comportamento dessas formações políticas desemboca na desorganização total. A oposição em Moçambique desapareceu, não existe. Os partidos que nós temos da oposição estão exclusivamente preocupados em lutar pelo estômago. Se prestarem atenção, Albino Forquilha tornou-se, por boleia do Venâncio Mondlane, diga-se, tornou-se presidente, o líder da oposição, está a realizar uma reunião na Beira que vai custar perto de 15 milhões de meticais. O Suf Momad está toda hora em conflitos em sua própria sede, seu gabinete, mas não quer renunciar. O Lutero Simango são conferências de imprensa na Beira ou aonde dos seus quadros. Então significa que esses indivíduos todos são irrelevantes para a política moçambicana, sobretudo para um país em que tem a juventude que vai despertando cada dia que passa. Por via disso, nós gostaríamos de saudar ao povo moçambicano por ter apostado no partido Frelimo e no seu candidato, porque não quero imaginar se os moçambicanos tivessem se precipitado em votar, por exemplo, uma Renamo, um Podemos, um MDM, quer dizer, um Podemos que primeiro não tem humildade. Tem os deputados que hoje têm, graças ao Venâncio Mondlane. Muita gente diz que o Venâncio influenciou os resultados do Podemos. Eu tenho uma visão contrária. O Venâncio Mondlane não influenciou o número de deputados que o Podemos tem. O Venâncio determinou o número de deputados que o Podemos tem. Ou, se preferir, sem Venâncio não teríamos Podemos. Então, mas esses fulanos não reconhecem esse esforço. É importante reconhecer o outro, isso chama-se virtude. Reconhecer a qualidade e a capacidade do outro. Isso é bom. E numa altura, fundamentalmente, que estamos a falar de inclusão, numa altura em que estamos a falar de diálogo nacional inclusivo, é fundamental reconhecer os outros. Mas aqueles fulanos de Podemos não reconhecem. Mas aí nós estaríamos a institucionalizar um indivíduo a um partido político, ou seja, sem este, nós não existimos. Sim, mas tens que perceber uma coisa. O que é? O partido Frelimo, por exemplo, eu diria o seguinte: por causa da sua estrutura territorial, o partido Frelimo se encontra em todo o canto do país e fora. Qualquer candidato que a Frelimo possa apostar tem maior possibilidade de vencer eleições por causa da consistência do partido. Mas é diferente de outros partidos, especialmente ao Podemos, que ninguém o conhecia. O Venâncio tem mais capital político enquanto pessoa do que o Podemos como uma formação política. Por isso estamos a dizer que aquele mérito é do Venâncio. Aliás, há dados. A ciência permite buscar, fazer uma revisão de literatura focalizada, que são resultados de estudos similares que ocorreram dentro do contexto nacional. Por exemplo, o Podemos existe desde 2019, semana atrás só. Já concorreu a outras eleições. Não conseguiu eleger o único membro da Assembleia Provincial. Então, isso é indiscutível. Ora, o Podemos, a Renamo e o MDM parecem serem gêmeos, trigêmeos, do ponto de vista de comportamento. Especialmente os seus chefes. Não são líderes, são chefes.
Então, os chefes de Podemos, de MDM e da Renamo, parece que nasceram na mesma família, porque o comportamento é similar. Vamos lá perceber o Podemos. Ensaiou agora eleições, já estão no tribunal. No ano passado, a Renamo também esteve no tribunal. O presidente do Partido Podemos diz é na questão do tacho. Ele próprio está preocupado com o tacho. Porque se ele não estivesse interessado pelo tacho, então tinha que organizar o seu partido para contribuir para esta nação. Aquele partido, para mim, não sei, não percebo, porque alguns fulanos lá que estão no Parlamento, os próprios deputados, acho que nem esperavam lá estar. Outros nem sabem o conceito de deputado. São desorganizados, não tem outro nome. A oposição em Moçambique está desorganizada, não existe. Então é uma oportunidade de todos os moçambicanos perceberem que tipo de partidos apostam nas eleições. Então é fundamental consolidar, portanto, o papel do Partido Frelimo, apoiar para que o governo possa realizar aquilo que projetou como programa para responder às expectativas e necessidades de todos os moçambicanos, inclusive os membros que acreditam nesses partidos incompetentes. Esta ação de termos partidos, diga-se em da verdade, com uma liderança, como chamou... de incompetentes, de outro nome. Dá-nos espaço de termos futuramente de partidos políticos que respondem ou que pretendem efetivamente fazer frente aos desafios do país? Olha, é possível que a gente tenha partidos fortes, porque é o que nós queremos. Os partidos da oposição em Moçambique devem ser fortes, visionários, que pressionam sempre. O governo não deve apanhar sono. O ministro ir descansar, não ter apetite de jantar, por causa da pressão dos partidos da oposição. Porque o reflexo desta pressão vai obviamente se fazer sentir no cidadão comum, no povo moçambicano, que é o objeto único da governação do Estado. Então não vamos ter partidos, por exemplo, como... até porque os partidos podem ser fortes, mas a fortaleza de uma função política conta muito a sua própria liderança. A liderança influencia bastante na qualidade da própria instituição política. Não tens como, por exemplo, teres um Podemos que mal se comunica, tem indivíduos, ouvi o próprio Forquilha falar de que o professor Ferreira era ignorante. Eu acho que ignorante é ele, o próprio Forquilha, que vai às eleições sem preparar os instrumentos que possam nortear o processo. Esse indivíduo que é ignorante, porque não se pode permitir neste país. Por que nós temos a força de exercer uma crítica construtiva contra esses partidos? É que recebem dinheiro fruto dos nossos impostos, para o seu conhecimento. Aqueles 15 milhões que a Forquilha vai gastar agora no Chiveve são provenientes dos impostos dos moçambicanos, porque eles recebem lá, por terem deputados na Assembleia da República. Então, o governo processa uma taxa para os partidos que têm assento no Parlamento. Então, aquela taxa que o governo processa provém dos impostos dos moçambicanos. Então, nós não vamos agora olhar para os partidos que estão a despender os recursos dos moçambicanos a brincar. Deve exercer o seu próprio papel. Não pode só precisar as pessoas, quando é tempo de eleições, para atrapalhar o sentido de voto. Neste momento, se precisar de atenção, quando há ações de apoio humanitário, essas ações de intervenção humanitária só são feitas pelo Partido Frelimo. Você deve perceber que é a Frelimo que está a recolher produtos não perecíveis para apoiar Gabriel Delgado. A Frelimo está a fazer isso para apoiar vítimas disto. Mas esses partidos nunca aparecem. Então só recebem dinheiro e vão brincar no Chiveve. Recebem dinheiro, vão passear não sei aonde. Então nós não vamos permitir que o imposto do povo seja dilacerado por um grupo de indivíduos que se chamam partidos políticos que não têm relevância, portanto, social neste país. Isto indigna qualquer cidadão de diligência mediana. Por isso, seria bom que houvesse uma revisão na alocação daquele fundo de campanha eleitoral. Muitos partidos agora estão adormecidos, estão à espera de eleições para ter aquela taxa. Mas os partidos que trabalham seriamente
Não tem, quer dizer, devem dividir com quem não trabalha. Isso é injustiça. Se queremos combater assimetrias e desigualdades, então também devemos combater a partir dessa forma de tratamento das forças políticas. Nós estamos a promover segregação, mas estamos a chamar a atenção para que esses partidos diracirem a economia do povo com alguma ciência. Não estar apenas a despender os impostos dos moçambicanos a brincar. Então, para mim, a oposição em Moçambique está doente, a oposição está em coma. Coma significa síndrome de consciência, de orientação, memória e atenção. Só é o que posso dizer. O que efetivamente está a acontecer com os partidos políticos, com assento, muito particularmente na Assembleia da República, que a estas alturas os líderes pouco se comunicam e quando se comunicam como se comunicam. E depois são algumas relações que o Suzinho bem fez referência, que diz o que não devia dizer e que devia ter falado de uma determinada maneira. Vem a ser esta uma doença problemática que os partidos políticos da oposição vêm tendo e que efetivamente acaba fragilizando os progressos de Moçambique já devia estar agora. É muito difícil o que está a acontecer a nível nacional com os partidos da oposição, porque parece ser algo fora. Todos os partidos têm, de facto, uma crise de liderança. É uma crise que não se compreende porque é que, de forma uniforme, e todos os partidos vão recebendo as mesmas reclamações. Vamos lá, nós tivemos as manifestações e não só, nós tivemos vários outros fenómenos sociais nas quais um partido político que se preze, o seu líder teria de facto dado as caras a fazer um aproveitamento político dessas manifestações ou fenómenos sociais que nós tivemos. Mas nós tivemos um momento de desaparecimento das lideranças no nosso país. E uma coisa interessante é que quem tem o monopólio da oposição não tem um partido político, que é o Venâncio Mondlane. Ele que está a monopolizar a oposição. E como ele está a monopolizar sobre ideais e sobre um ponto de vista que é um pouco afastado daquilo que é a tradição dos partidos em Moçambique, então há uma dificuldade destes partidos simularem aquilo que o Venâncio Mondlane tem feito, ou seja, não estão a conseguir trazer também uma pequena parcela de imagem daquilo que ele tem feito, que é saber usar as redes sociais, saber ser comunicativo, saber ouvir o povo moçambicano, porque isso é o mais importante. O povo moçambicano, eu recordo muito bem, na véspera das eleições gerais do ano passado, pedia um líder na RNAM, com capacidade na RNAM, e a RNAM negou um líder. Pedia-se um líder no MDM porque percebia-se que o líder Simão é alguém que é muito fechado e um pouco acanhado para quem de facto está dirigindo um partido político. E também o MDM negou. O mais estranho é que a ideia de lambibutismo, que é muito conectado aos membros do Partido Feminino, ela é muito mais visível nos partidos da oposição. Quando tu ouves os seus membros sérios, a dizer nossa liderança é coisa de boa saúde política, nós estamos felizes assim, isto é uma forma de lambibutismo. Não seria uma disciplina partidária de manter a gênese da organização, mantendo sempre um ar de estar tudo bem? É assim, um partido político é como se fosse uma equipe de futebol. Numa equipe de futebol, quando o capitão nesse dia não joga bem, é possível que tenhamos lá um médio centro, um ponta de lança, um outro tipo de jogador que está a jogar bem. Então, o que é que nós vamos fazer? Transferimos todas as responsabilidades da equipe àquela pessoa. Então, quando tens num partido político alguém que consegue de facto trazer aquilo que é o problema do partido e aponta os problemas dentro e faz crescer a sua imagem nas mídias e principalmente ter uma aceitabilidade popular, é conveniente
que seja transferida a liderança para aquela pessoa, porque aquela pessoa vai nos garantir resultados nas próximas eleições. Mas estes resultados que se podem pretender não será muito por conta também do Estado, porque recordar que o Venâncio já esteve no IDN, já passou pela RENAM, não terão sido estas razões que o fizeram não ser aceito pelas razões que nós desconhecemos. Bem, é assim, há uma coisa muito importante que tem que se perceber. Os partidos da oposição precisam de liderança para poder ser aceitos pelo povo, mas a Frelimo precisa dela mesma para ser aceita pelo povo. Ou seja, o líder do Partido Frelimo, ele é líder do partido, mas o partido ele é que faz todo o trabalho. Enquanto que na oposição, tu precisas do líder para dar imagem ao partido. Ou seja, o líder é mais relevante em relação à organização. Exatamente. É essa percepção que existe na oposição. Mas na Frelimo, o líder é engolido pelo partido. O partido é mais forte que ele, a instituição ela é maior que ele. Então, e isto tem um dado interessante. O Podemos foi criado em 2019. De 2019 até 2024, não conseguiu ter a imagem que teve em 45 dias de campanha, porque estava lá de Venâncio Mondlane. Então, era preciso perceber a partir daí que há uma relevância em ter uma liderança. É verdade que não houve coesão, faltou muito coesão, podiam ter mais assentos. Ganhar as eleições como tal era difícil. Seria um recorde internacional, um partido que foi conhecido em 45 nomear algumas pessoas. Então, esses sinais também não transcendem. É só o grupo Podemos, também a RENAM. A RENAM, se não resolver a questão da crise interna, que os quadros sêniores tanto negam, ela de facto vai passar para as próximas eleições. Isso pode fazer com que a RENAM colapse. É preciso que eles olhem para um dado muito importante. A Frelimo não tem problemas internos. A Frelimo tem problemas com o povo, porque o povo pede algo, o povo quer comida na mesa, o povo quer escola, quer saúde. Então, este é o desafio que a Frelimo tem. Mas os partidos políticos da oposição têm desafios internos. Então, enquanto eles tratam os assuntos internos, a Frelimo vai fazendo trabalho externo. Então, há esta divergência entre o posicionamento político. Então, nós nunca teremos uma situação em que a oposição realmente faz a sua devida pressão, faz o seu devido trabalho para poder trazer algum tipo de resultado satisfatório para a mesa política nacional. Porque eles não têm um posicionamento firme. Eles ainda estão a lidar com problemas internos. Ou seja, nós estamos numa situação em que um país que está em guerra com outro país, ele está mais preocupado com os assuntos internos do que travar a guerra que tem com o país vizinho. Então, há uma diferença de agendas. As agendas, elas não têm um ponto de convergência, elas chegam a um momento onde separam-se, mas, no final do dia, a esperança é que tenhamos uma oposição forte, uma oposição que possa, de facto, ombrear com a Frelimo, a nível da política, e consiga, de facto, influenciar o governo. O governo não é da Frelimo, o governo é de Moçambique. A Frelimo empresta os membros do seu partido, os mais capacitados, para poder governar. E como ela tem muitos quadros, vai de forma alternada a, de facto, movimentar os seus dados. Mas é preciso que compreendamos que há uma doença internamente no nosso país. Estamos a atravessar uma crise política. E os políticos que nós temos hoje não têm a capacidade de fazer leitura dos cenários e desenhar um posicionamento que lhes possibilite sobreviver a longo prazo. Era preciso que os partidos já estivessem a construir uma estrutura para as próximas eleições, mas não estão, de facto, a fazer isso.
Infelizmente o tempo já não nos sobra para tanto, apenas 1 minuto e 1 minuto vamos dar. Queria ouvir de vocês 50 anos de independência nacional, em 1 minuto mesmo, avanços, retrocessos e desafios deste nosso belo Moçambique. Bom, o primeiro avanço é a própria conquista da independência. Nós temos um Estado hoje. Existem vários países que estão nesta altura em guerra para conquistar o seu território, não tem, o Moçambique tem, e o outro avanço tem a ver com o desenvolvimento da própria educação. Neste momento, a educação tem a cobertura territorial nacional. Nós temos o setor de educação instalado em todo o país, o Sistema Nacional de Saúde também. Dentre isto, existem desafios. Os desafios têm a ver com a qualidade da própria nossa educação, tem que melhorar. Nós queremos uma educação mais inclusiva, uma pedagogia mais diferenciada. Queremos também um setor de saúde que tenha não só infraestrutura, mas tenha capital humano, tenha medicamentos para assistência médica e medicamentosa. Queremos igualmente o sistema de transporte. Meu colega dizia questão de infraestrutura terrestre, temos problema de estrada, fundamentalmente a N1 já não existe praticamente, então são esses desafios. Retrocessos, conforme sabem, que nós ao longo dos 50 anos tivemos também muitas guerras. A Guerra Civil durou 16 anos, depois tivemos outras guerras sucessivas, e hoje temos a questão do terrorismo, que vai desviando aquilo que é a aplicação correta dos recursos para desenvolver o país. Tem que investir para as forças de defesa e segurança, para combater o terrorismo. Então, é praticamente isso. Então, em suma, o país está evoluindo dentro dos seus desafios e esperamos nós que, com a colaboração de todos os moçambicanos e o investimento que o governo poderá fazer com o apoio internacional, claro, possa efetivamente registrar mais realizações para o bem da nação moçambicana. Faço-lhe a mesma questão, 50 anos, desafios, retrocessos e avanços. Bem, eu queria chamar a atenção, no meio disso tudo, é que nós temos alguns moçambicanos que não são tão patriotas como tal, porque há essa ideia de que Moçambique tem muitos recursos, então nós devemos já estar desenvolvidos. Eu creio que isso é uma falácia. Moçambique tem muitos recursos, sim, mas a maioria dos recursos que nós temos ainda não estão na fase de exploração, ainda estamos na fase de construção de infraestrutura que vai possibilitar, de facto, a extração destes recursos. Agora, depois da extração, nós podemos nos levantar caso isso não esteja, de facto, a se refletir na mesa de cada cidadão, ou seja, prevalecimento de uma violência estrutural. Então, eu creio que temos que ter muita atenção sob pena de nós criarmos problemas a nível interno por causa de alguns discursos que per si não têm uma consistência. Elas são muito vazias e pretendem, de facto, desestabilizar, além de estabilizar a situação econômica nacional. Por aqui ficamos, prometemos voltar oportunamente com mais um espaço que aborda temas relevantes, que nem estes. Recebemos 2 convidados com conhecimento sólido sobre os desafios do país. Estamos sim a falar de Américo Suzinho e Alves Mulungo, com quem abordamos estes temas relevantes. Assim, caro ouvinte, queremos profundamente agradecer por ter estado desse lado a nos ouvir e a ver nesta edição de hoje. Aquele abraço.